Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu aqui, mais uma vez, lhes participo as 5 mais importantes notícias do Flamengo, acompanhadas das suas devidas reflexões. Quando eu digo devidas reflexões, são minhas, mas eu quero que você comente aqui, companheiro rubro-negro, que fale a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa, inclusive até para que eu possa reformar a minha opinião, caso eu entenda que realmente vale a pena. E eu já realizei várias reformas nas minhas opiniões em função dos comentários específicos e inteligentes de todos vocês. Portanto, colabore aqui com o companheiro Fernando Gil e emita a sua opinião. Meus amigos, amanhã o Flamengo vai jogar contra o Grêmio, como vocês sabem. Isso não é uma novidade, às 9h30 da noite. Numa partida de quartas de final, onde realmente vale um título importante, que é o da Copa do Brasil, mas também importante seria o montante que o Flamengo arrecadaria caso fosse campeão. Independente de qualquer coisa, na semana passada o Flamengo cumpriu uma meta de chegar às semifinais da Libertadores, constante no planejamento estratégico do clube, assim como também está constante no referido planejamento estratégico, chegar às semifinais da Copa do Brasil. Em função do quê? Da receita que o clube ganha. Essa receita é muito importante para poder honrar os nossos compromissos, mais urgente, e também para que nos reforcemos, para que nós possamos nos apresentarmos dentro de campo sempre com muita qualidade. Então, o jogo de amanhã vale muito, independente de você aí, companheiro rubro-negro, querer ganhar a Libertadores, preferia a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil paga realmente muito bem. Também não é novidade a forma como o Grêmio vai jogar. O Grêmio vai jogar recuado, com blocos de marcação recuados, compactos, é assim que o Felipão joga, e partindo para o contra-ataque. E o Flamengo tem tido dificuldade em enfrentar equipes assim. O Flamengo tem muita dificuldade, principalmente em função da leniência do nosso ataque com relação às bolas descobertas. O Flamengo precisa realmente pressionar mais. Essa transição defensiva do Flamengo tem sido muito lenta. E o Flamengo também, meus amigos, tem zagueiros que são muito lentos. Lentos em termos de velocidade e termos de velocidade de raciocínio também. A verdade é a seguinte, comente aí, mas os nossos zagueiros são muito ruins, porque o Rodrigo Caio não podemos contar. Eu não sei quando ele vai voltar. Disseram que ia ser em setembro. Agora me parece que isso já não é certo. Eu não sei quando ele vai voltar, o Flamengo não se manifesta, o companheiro Tanuri não dá nenhuma informação, a torcida também não pede satisfações e segue o Rodrigo Caio lá no departamento médico, nosso melhor zagueiro. E aí tem uma notícia realmente muito ruim. Na verdade, eu jamais imaginei que fosse torcer tanto pela presença do Léo Pereira, que está machucado no pé, como estou torcendo para o jogo de amanhã, porque senão, meu amigo rubro-negro, entenda, você aí, a nossa zaga vai ser Bruno Viana e Gustavo Henrique. Você já pensou, companheiro rubro-negro, como vai ser o batimento cardíaco de cada um de nós com essa zaga amanhã? Comente aí se você acha que o Bruno Viana é espetacular, que o Gustavo Henrique também é espetacular, que essa zaga não vai ser lenta em termos de explosão, em termos de velocidade de raciocínio, se você acha aí que eles vão conseguir sair bem com a bola, se vocês acham aí que não vão ficar recuando a bola toda hora para o Diego Alves, que aliás está muito inseguro na saída de bola. Parece que era tudo mito essa história de que ele saía bem com a bola. Eu sempre duvidei dessa história, mas alguns falavam. Mas enfim, você já pensou como vai ser a nossa vida amanhã a partir de 9h30 da noite com Gustavo Henrique e Bruno Viana no time? Porque eu já pensei até como seria, talvez, um batimento cardíaco mais acelerado com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique, mas não tão acelerado assim, a ponto de quase infartarmos. Não estou aqui exagerando, não. Com Bruno Viana, vocês viram a atuação do Bruno Viana? Quem é que indicou o Bruno Viana para o time do Flamengo? Que análise de desempenho é essa que analisou estatisticamente
os dados desse jogador de maneira, como eles dizem, pormenorizada para poder referendar a vinda do Bruno Viana para cá. Vocês viram como ele jogou contra o Ceará? O Léo Pereira também, sem explosão. Muita gente falando aí que o Léo Pereira melhorou. Não melhorou, continua com as mesmas falhas. O Flamengo continua com as mesmas falhas toda vez que aquelas bolas enfiadas entram nas costas dos nossos zagueiros. É gol! Na maior parte das vezes é gol. Mesmo porque também o companheiro Diego Alves não faz defesas. Aquele chute ali, não posso dizer do Vina, que pode ter sido uma falha, né? Mas de fato ele podia ter defendido. A bola sempre passa por aqui, por cima dele, pelo lado. O companheiro está sem reflexo. Então já imaginaram como vai ser a nossa vida amanhã? Portanto, você aí, companheiro rubro-negro, ao invés de me criticar, entenda se isso é verdade ou não e comece a corroborar a pressão no Marcos Braz, no Landim, no BAP, no Toche, em todos aqueles que sejam próceres do Clube de Regatas do Flamengo, que pertence ao governo do Clube de Regatas do Flamengo, que contrate um jogador de relevo para aquela zaga e que também chame o Tanuri a responsabilidade para poder dizer realmente o que está acontecendo ali com o Rodrigo Caio. Se tem razão ou não tem razão o Renato Maurício Prado quando falou que era algo mais grave, isso é preciso ser esclarecido. Porque eu amanhã, meus amigos, independente da zaga, se Léo Pereira e Gustavo Henrique, meu batimento vai subir. Mas se Bruno Viana e Gustavo Henrique estiverem dentro de campo, meus amigos, eu já estou antevendo aqui fatores cardíacos para muitos rubro-negros precários. Então, essa daí é a reflexão ruim sobre o jogo de amanhã. A reflexão boa é que vários companheiros vão voltar. Sentimos muita falta do Arão. Arão faz muita falta na saída de bola, com seus passes precisos. Comente aí também, se você é detrator do Arão, não tem problema nenhum. Só me diga quem é que você vai escalar no lugar dele. Porque vocês viram muito bem como o João Gomes, que aliás recebeu uma proposta dos Emirados Árabes. Acho que o Flamengo poderia pensar com muito carinho nessa proposta, porque de fato o companheiro não se desenvolveu. Jogou ali na primeira volância e não conseguiu dar fluidez ao time do Flamengo. Então, a nossa saída de bola ficou horrorosa, exatamente como eu falei que iria ser. Olha o gol. Gol é o seguinte, foi pressionado o Flamengo lá no alto, Mateuzinho atrasou na fogueira para o Diego Alves. Diego Alves achou que fosse o Bruno Henrique do outro lado, não era, o Michael jogou a bola no alto para o Michael ganhar de cabeça. Felipe Luiz perdeu a dividida, Diego também, Gustavo Henrique, perdão, Bruno Viana se enrolou todo ali na marcação, Léo Pereira, meus amigos, que estava marcando ali, o jogador marcou de longe, tentou chegar no Vina, muito lento, bola chutada por cima do Diego Alves, gol. Então, meus amigos, você aí tem que pressionar bastante os dirigentes do Flamengo para que eles contratem um jogador ou dois jogadores para essa posição que realmente nos transmitam mais segurança e a equipe também. Eu quero contar aqui para vocês que o Natan, esse jogador sub-20, ele tem as melhores estatísticas do Campeonato Brasileiro. Está muito bem o Natan. E o Natan, só para lembrar a vocês, era do Flamengo. Era do Flamengo. É o jogador sub-20 que tem as melhores estatísticas e está muito bem na competição, dos melhores zagueiros da competição. E esse jogador, até pouquíssimo tempo atrás, era do Flamengo. E nós ficamos com Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Está mais do que na hora, meus amigos. Confesso a vocês que não sei se o Noga logrará sucesso ou não. Eu sei que ele está se apresentando muito bem no sub-20, mas daí a jogar bem no profissional é realmente algo mais complexo. Mas ele emite pistas que pode estar melhor no campo do que esses que estão lá. E o Renato Gaúcho não escala. Ele está relacionado, mas o Renato Gaúcho não escala. Então volta o Arão para o time, volta o De Arrascaeta, graças a Deus, volta o Bruno Henrique, graças a Deus, vai voltar também o Isla, não vou dar graças a Deus, mas ele é o titular do time. O Thiago Maia volta, acho que não sei como é que ele está fisicamente, importante a participação dele ali no segundo tempo do time. E o Andréas Pereira já vai poder jogar. Quero falar aqui rapidamente
do Andrés Pereira. Andrés Pereira está vindo para cá e, tal como qualquer reforço, o torcedor rubro-negro já acha, pode comentar aí, pode me criticar, já acha que ele vai entrar no lugar de alguém. Anunciou a contratação, o companheiro rubro-negro vai lá sem analisar se ele tem condições físicas para poder jogar imediatamente, sem entender se ele tem características que sejam correspondentes às missões, que as posições, que cada posição do Flamengo exige dentro de campo para poder colaborar com o conjunto. O torcedor rubro-negro não entende que uma escalação deva ocorrer em função das características de um jogador que, por exemplo, talvez não se sinta tão à vontade, não desempenhe tão bem quando joga contra equipes recuadas, um jogador que gosta mais de jogar contra equipes proativas, que tenha mais espaço dentro de campo. Por exemplo, no caso do Andrés Pereira, nós debatemos a noite inteira, hoje, na live que nós fizemos com o Fred Soares e o Luiz Bittencourt, sobre se ele poderia jogar de costas ou não, que no meu entendimento é uma característica sine qua non do segundo volante, algo que o Gerson sabia fazer muito bem. Não tem massa crítica para poder analisar o Andrés Pereira, eu confesso isso pelas reuniões de informações que eu recebi. Eu acho que ele pode lograr sucesso sim, mas eu não vi jogos do Andrés Pereira, então não posso fazer projeções dele entrando no lugar do Diego, entrando no lugar do Everton Ribeiro imediatamente. Eu acho que isso é uma coisa que acontece paulatinamente. Então nós temos a volta desses jogadores os quais eu citei aqui para vocês. E aí, para completar esse vídeo, eu diria para vocês que o desempenho do Renato caiu 28% no Campeonato Brasileiro. Caiu em função desse resultado ruim para o Flamengo, que aliás acabou saindo barato em função da derrota do Palmeiras, em função do empate heróico ontem do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Eu pensei que eles não fossem segurar aquela vitória. Algum tempo antes do gol do Galo, o Fluminense perdeu uma chance que definiria a partida, mas infelizmente não conseguiu segurar a vitória e o empate está de bom tamanho. O Atlético não deslanchou, mas o Renato caiu 28% no seu aproveitamento com o empate contra o Ceará, que foi muito ruim no último domingo. Meus amigos, hoje nós temos uma live às 10h30 da noite, vamos discutir tudo isso. Estejam lá na live para debater comigo mais tarde. Queria pedir a você para se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo e comentar esse vídeo. Seja esse comentário uma crítica respeitosa a mim, em termos de concordância ou discordância sobre o que eu falei. Eu não sou o dono da razão, eu estou apenas aqui, sinceramente, lhes emitindo a minha opinião. Saudações rubro-negras a todos vocês. Até 10h30 hoje, terça-feira, 10h30, aqui no canal Live. Grande abraço.